Saudações, meus caros. Eu espero que estejam bem. E hoje vamos dar início às nossas aulas de assistência virtualmente. Devido à necessidade de se perceber os elementos de como devem ser representados, tanto os cortes, bem como os alçados, hoje nós vamos iniciar com uma aula de como é que devemos representar os cortes em nossos projetos, tendo em consideração a planta de piso. O que é que nós temos que ter em consideração? Primeiro, há uma necessidade de definir, ou antes de começar a fazer os cortes, ter-se em mente de o tipo de cobertura a usar. 2. Quais as alturas definidas para todos os elementos a serem representados refiro-me aqui das alturas das dimensões das janelas, largura e comprimento, e janelas e portas, comprimento, ponto e vírgula. O peitoril das janelas, a altura da base, e quanto ao tipo de cobertura, o que se tem que ter em consideração é se a cobertura é plana ou então é inclinada. Para o exemplo que a seguir, vamos tentar representar a plana. Havendo espaço para se discutir, podemos propor também a representação da cobertura inclinada. Portanto, são esses elementos que nós devemos ter em consideração se tivermos que fazer a representação dos cortes. Não obstante isso, os outros elementos que temos que ter em consideração são onde esses cortes deverão passar. Durante as nossas aulas, nós assumimos que os cortes deveriam passar zonas úmidas, onde há variação de níveis, principalmente se houver lajes ou se estamos a sair do nível em que o degrau está acima em relação ao outro, nós devemos garantir que os nossos cortes passem nesses locais. Não havendo
O outro elemento por onde devem ser, por onde os cortes devem passar é onde há portas e janelas. Tudo isso tendo em consideração que os cortes são representações que nós desenvolvemos para tentar perceber ou então transmitir a informação de como é que está a composição, tendo em consideração a altura, a variação dos níveis, o material que é usado na residência que nós tivermos que representar. Então, nós vamos olhar esses elementos como os elementos chaves para a representação da nossa cobertura. Pronto, então, uma vez reunido todos esses elementos, okay, partiremos primeiro com a indicação dos cortes. Nesse caso, se assumirmos que os cortes vão passar um deles por esta parte, para indicar o desnível ou a cota da cota zero em relação à varanda, inclusive as alturas das portas. E outro passará por esta parte para indicar as alturas das janelas e ainda a cota do banheiro, tendo em consideração a sua janela, que é menor em relação às demais. Nesse caso, as linhas de corte definida passam a ser estas, ok? Então, temos o corte A, que passa por esta parte, e o corte B, por esta parte. Feito isso, devemos ter em consideração a estes elementos, tendo em consideração que o tipo de cobertura pela qual optamos para a nossa residência ou para o nosso anexo é uma cobertura plana. E quais são os detalhes que nós devemos saber nesse leque todo? Primeiro é o pé direito. O pé direito, assumimos que tem um pé direito livre de 3,10. Segundo, as dimensões das janelas. As dimensões das janelas assumimos que tem 1,5 de largura e 1,70 de altura. E estas iniciam a um peitoril de 0,90. As outras alturas que nós temos que ter em consideração é a altura da porta, que é uma porta que tem 2,60 de altura. Esta porta tem consigo uma bandeira. O outro elemento é a cota do piso, ou seja, este piso, em que nível está? Estamos a assumir que está a 30 cm deste nível 0 para o topo. Okay? O espelho de degrau da escada, ou seja, deste ponto para este ponto, quanto é que mede? Nós assumimos que é 15 cm e daquele para outro 15, ou seja, e o outro elemento que nós temos que ter em consideração é a espessura da laje da nossa cobertura. Vamos assumir que a laje da nossa cobertura terá 15 cm e a altura da plate-banda 10 cm. Pronto, então comecemos por representar as nossas linhas de referências. Linhas essas que devemos chamar todas as arestas ou os vértices ou todos os elementos que são representados se fizermos a secção dessa casa. Estamos a assumir que este elemento, que é o elemento da cobertura, será seccionado, esta parede e a janela será seccionada. Então, todos esses elementos que é possível ver posicionado deste lado e olhar para este lado, como o próprio corte indica, nós deveremos chamar as linhas de referência para a sua representação. Pronto, então nós desenhamos, tiramos as linhas de referência de todos esses elementos.
seja, então, feito o corte, o que é que nós conseguimos ver? A aresta da cobertura, esta. Vamos conseguir perceber esta aresta, a aresta da janela. A porta. Vamos perceber cada um desses elementos que nós conseguimos observar se paramos deste e olhamos para isso. Uma vez representada as linhas de chamada de todos os elementos que é possível representar observando esse alçado deste canto, ok? Falta, vamos puxar este. Conseguimos ver isto, conseguimos ver isto, conseguimos ver isso, conseguimos ver isso. Uma vez retirada todas as linhas de chamadas ou de referência que nos vão ajudar a construir o nosso corte, passemos então à construção do nosso corte. O que é que nós começamos? Passamos necessariamente a definir o contorno da linha de terra. Okay? Atenção que este contorno da linha de terra tem que ser um traço muito grosso, ok? Então, é o elemento com o traço mais grosso possível. Vamos assumir que o nosso piso ou o nosso pavimento terá o limite da cobertura. Vamos assumir. Então, se lembram, nós assumimos que o nosso piso inicia a 30 centímetros. Então marcamos daqui, por onde marca a linha, 30 centímetros. Até este extremo e marcamos. Okay? Desenhamos o nosso. Qual é o outro elemento que nós vamos desenhar? Vamos desenhar o pé direito. Vamos representar o pé direito. Então, o pé direito assumimos que é deste ponto até onde inicia a cobertura, temos que é 3,10. 3,10 até esta parede, assumimos que 3,10. Pronto. Tendo definido o pé direito, vamos representar todos os elementos que são seccionados. O que é que nós temos aqui como elementos seccionados? Temos esta parede, ok? Há uma cota mais baixa por este nível até ao peitoril, é seccionado, mas depois é seccionada a folha da janela. Temos esta parede que é seccionada, esta parede e esta parede. Então nós vamos representar essas paredes que são seccionadas no mesmo traço. Então temos a espessura desta parede que é seccionada, esta parede que também é seccionada, esta parede escapou, voltamos a colocar, e esta parede que são seccionadas. Conseguimos observar esta duas. Lembrem-se, vocês, estas linhas aqui de construção, as linhas de referência, estas que vocês chamam, não tem que necessariamente sobrepor ao desenho que vocês
estiverem a desenhar. O faço para perceberem como é que são feitos os cortes, ou como é que saem os cortes. Então, por essa razão, eu coloquei essas linhas de referência para que vocês percebam como é que nós vamos extrair o corte dessa nossa residência, ok? Usem sempre o traço muito fino, muito leve, bem tímido. Pronto, continuamos. O que é que nós temos que representar? Representamos a espessura da nossa laje. Assumimos que a espessura da nossa laje é de 15 centímetros. 15 centímetros por cima. Okay? E dissemos ainda que a platibanda é de 10 centímetros. O que é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer que a nossa cobertura okay, tem de espessura 15 centímetros, que é essa espessura, e a platibanda, que é o local onde vai ser suportado uma espécie de contenção das águas das chuvas, tem 10 centímetros. Agora, uma vez que nós já representamos a nossa linha de terra, a cobertura, incluindo a sua platibanda, partiremos necessariamente em passar a assumir as alturas dos elementos que é possível verificar. Nesse caso, vamos nos apoiar à altura da porta para definir as alturas até onde deverão terminar as janelas do nosso corte. Então, nós assumimos que as nossas portas têm de altura, ou a nossa porta tem de altura 2,60. Então, deste ponto, daqui do piso, a nossa porta, nós medimos 2,60. Clicamos. Então, esse 2,60 será a altura da nossa porta. E, mediante isso, vamos desenhar linhas que estejam sob o mesmo eixo da altura da ponta, de ponta a ponta, onde vamos definir, okay, de ponta a ponta. Podemos chamar aqui a linha de referência, ou seja, desta altura vamos definir uma linha que vai representar a altura ou limite por onde todos os outros elementos que fazem parte desta vista vão fazer. Refirmo aqui desta janela e desta janela e as janelas que são seccionadas. Então, a partir desse ponto, nós vamos definir as alturas dos nossos elementos. Então, temos que as nossas janelas têm de 1,70 de altura, ok? Então, esse 1,60 de altura é que se vai refletir nestes nossos elementos, ok? Então, estamos a dizer que deste ponto até ao peitoril teremos 1,70. Que é a altura da nossa janela. 1,70 por aqui, e vamos assumir que a nossa janela tenha 3 folhas. A distância de uma folha em relação à outra de 50 centímetros. Okay? Idem para esta janela que nós observamos aqui. Deste ponto até ao peitoril teremos 1,70, que é o mesmo limite que desta janela deste lado. 1,70. E dissemos que as nossas janelas têm 3 folhas, então dissemos que tem 50 centímetros a distância de uma folha em relação à outra. Agora, existe esta janela.
Janela essa que não tem a mesma altura que esta, pela natureza do local onde está, a relação sanitária. Então, definimos a altura dessa janela de 60 ou 80 centímetros, dependendo de como nós optarmos. Vamos supor que a nossa janela tenha 60 centímetros. 60 centímetros por aqui. E assumimos que ela tem duas pontas. Estes são os elementos que nós vimos deste ponto, mas que não seccionamos, mas conseguimos observar se fizermos uma secção por essas bandas. Agora, falta-nos representar os elementos que são seccionados. E quais são? Vamos assumir que é esta parte da janela e esta parte da janela, que são os elementos seccionados. Então, vamos assumir que sob a mesma linha de referência, este peitoril, vamos colocar aqui assim. Então, estas janelas que são seccionadas aqui, nós teremos a partir deste ponto até a este ponto, que é o nosso peitoril. Okay? Como sendo a nossa janela. Idem para aqui. Esses são os elementos que são seccionados. Lembre-se. Então, estes são os elementos que são seccionados. Feito isso, já temos praticamente representado todos os elementos que nós conseguimos ver por essas bandas. Tem um outro elemento. Assumimos que a cota da nossa casa de banho, ok? A cota da nossa casa de banho está a um nível inferior. Isto para quê? Para conter, em casos de haver o vazamento de água neste local, conter ou reter por algum momento essa água sem que se espalhe para os demais campos. Estamos a dizer que elas têm a menos, vamos assumir, 10 centímetros. Ok? Então, que é a cota do piso da nossa casa de banho. Feito isso, nós podemos apagar todas as nossas linhas de cores de referência. O nosso corte fica por das nossas janelas. Portanto, já temos em partes representado o nosso corte da nossa planta, tendo em consideração que estamos a observar este corte deste ponto para este. Agora, uma vez que já representamos todos os elementos de corte, parte necessariamente em adicionar as informações ou representar os elementos que são seccionados e que não são seccionados. De que forma? Podemos usar o trama para representar, por exemplo, a indicação das paredes. Preenchemos os elementos que são seccionados, assumimos que aqui tem este trama, aqui é a parte da parede que é seccionada, esta parede é completamente seccionada, esta parede é completamente seccionada, lembre-se, são estas paredes aqui, estas, e aqui é seccionada até ao peitoril. Agora, um outro elemento que é seccionado aqui, que nós podemos optar, é a laje. Esta parte da laje também é seccionada. O outro elemento que é seccionado é esta parte do piso. Todos são os elementos que são seccionados. Assim, tenho o corte
o corte A desta casa. Agora, se assumirmos que a nossa casa de banho vai levar o azulejo, então vamos definir que deste ponto até ao peitoril da janela da casa de banho, e dissemos que aqui vai entrar o trama azulejo, que é seccionado, nós deixamos então temos praticamente o corte representado. Eu espero que seja útil e como tarefa sugeria que representassem os cortes das vossas plantas, partilhassem aqui para juntos vermos o que se precisa melhorar, quais são os elementos que se tem que considerar, por aí vai. Por hoje é só. Volto a partilhar um vídeo explicando como é que seria o corte se a cobertura fosse inclinada. Abraços.